Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, parada obrigatória do profissional da indústria farmacêutica que deseja, que quer alcançar a alta performance na sua carreira. Hoje, tendo a grata satisfação, o prazer de receber aqui Roberta Demari para falar um pouquinho da carreira dela, da trajetória profissional dela, das conquistas e dos desafios também, nesse tema hoje para falar sobre os desafios da mulher na liderança. Roberta, seja muito bem-vinda, é um grande Muito prazer bom. te ter aqui. Não, muito bom. Obrigada, viu, Wilber? Muito bom. Boa noite para quem está aqui, né? E bom dia, boa tarde. A gente nunca sabe quando as pessoas vão ouvir o podcast, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite, né? Acho que a gente fica sempre ansiosa, né? Porque dá aquele frio na barriga, né? É muito gostoso, é meu primeiro podcast, então quero te agradecer muito, né? Mas eu já te acompanho, já tem um tempo, né, nas redes sociais, nas empresas de treinamento onde você trabalhou, com pessoas próximas que já foram mentoradas por você, então eu acompanho muito bem o seu trabalho, e eu acho que essa iniciativa, a gente estava conversando agora há pouco, né, eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa muito legal, assim, muito importante dentro da indústria, né, eu percebo muitas vezes quando eu entrevisto um candidato, e que esse candidato, eu percebo que ele está mais preparado, mais pronto, eu observo, ele tem esse tipo de ferramenta, ele traz esse tipo de ferramenta com ele, né? Ele foi fazer um curso, ele está sendo mentorado, então a importância do seu trabalho, né, na indústria, quisera eu, no meu início, né, de carreira, né, ter esse tipo de ferramenta, a gente não tinha, né, a gente era, né, não era fácil, não. Não E era aí eu mesmo. gostaria também, justamente, eu gostaria de deixar claro aqui, né, que o que a gente vai conversar são as minhas opiniões, né, as minhas vivências nas empresas pelas quais eu passei e na empresa que eu atuo hoje também. Então, né, é eu, Roberta Demari, falando aqui o que eu penso, né, e um pouquinho aí do que eu aprendi nesses 26 anos de indústria farmacêutica, né? Então, me É uma história apresentando que aí, tem algumas coisas para contar dessa história, né? Eu queria é, até que você se apresentasse, Roberta, para as pessoas conhecerem um pouquinho dessa trajetória, as funções, né? A função atual sua, as funções que você já galgou aí na indústria farmacêutica. Então, eu comecei na indústria de saúde praticamente em 1997, né? Exatos 26 anos atrás, né? E iniciei minha carreira como propagandista, né? E depois de 9 anos, eu assumi a gerência distrital, da empresa na qual eu trabalhava. Eu comecei na Bristol, né, na BMS, na época era Bristol Myers Squibb, hoje é BMS, hoje é totalmente voltada para oncologia, naquela época não, naquela época era uma empresa totalmente voltada para cardiovascular, para antibiótico terapia, e na gestão eu assumi na Roche, né, na Sistema Nervoso Central, quando a Roche também não era essa potência que ela é hoje, nas áreas de, né, oncologia, doenças raras e tudo que a Roche hoje tem trazido aí de inovação. Mas a Roche sempre foi uma empresa super inovadora, e eu comecei lá como gerente distrital, depois de 9 anos, né? Eu passei por empresas nacionais, multinacionais, em várias áreas terapêuticas, né? Comecei no canal Retail, e faz mais ou menos 10 anos que eu estou no Retail, né? Que eu estou trabalhando com oncologia, hospitalar, hemato, e tive a oportunidade também, né, estava conversando aí com o pessoal, seus mentorados, de trabalhar na Mundipharma. Então, né, a gente, juntos lá, né, no início da Mundipharma, né, comecei a Mundipharma no Brasil, e eu falo muito sobre isso, que eu acho que eu sou uma profissional antes e depois da Mundipharma, né, passar por uma startup é uma coisa extremamente desafiadora, né, porque você tem que começar do nada, né? Como é que vai ser o sistema, qual vai ser o perfil do teu consultor, né? Quais vão ser as estratégias. Então, eu comecei no canal de no retail lá e aprendi muito, né? Então, eu acho que eu sou uma profissional antes e depois, né? É muito interessante isso. E já atuei também como gerente de contas, né? Já trabalhei na área de eventos também, né? Como gerente de atendimento, voltados para a indústria farmacêutica. Então, eu acho que tudo isso agrega valor para a tua carreira, né? E eu acho que é muito interessante. Eu sou mãe também do Guilherme. Guilherme tem 28 anos. Quando eu comecei na indústria, o Guilherme tinha 1 ano e meio,
né? E hoje ele está formado, fez marketing, também trabalha na área comercial. Ele chegou a trabalhar na Sanofi, mas aí agora ele está trabalhando na área de tecnologia, né? Porque a área de tecnologia está bombando, trabalha na área comercial de tecnologia. E a Júlia, que tem 20 anos e está fazendo psicologia, né? Então, me ajuda bastante aí, né, a entender o ser humano, que não é simples nem fácil. E sou filha do Hélio e da Vera, né, que são aí a minha base de tudo, né? Meu pai foi gerente durante muitos anos de uma corretora de valores, então ele me trouxe muito essa questão do mundo corporativo, né? Eu conversava muito com ele essas questões. E minha mãe, né, ela é dona de casa, mas é aquela dona de casa que, né, nos ensinou muita coisa, de valores mesmo, né? Eu acho que quando a gente tem essa base forte, a gente, né, consegue trilhar um caminho aí. E eu espero poder, né, ter dado essa base forte para os meus filhos também. Essa sou eu. Pois é, uma história vitoriosa, já passou por vários. É até mais fácil perguntar assim: onde você não passou na indústria farmacêutica, Roberta, para economizar É, tempo, né? Porque é olha, uma trajetória bem rica, é, vitoriosa. doenças raras eu acho que eu nunca trabalhei. Já até tentei entrar em doenças raras e tal, mas eu nunca trabalhei especificamente com doenças raras. O meu filho trabalhava na Sanofi com doenças raras. E a gente conversava muito sobre isso, né? Eu na Onco, na época, ele em doenças raras, e é muito legal, né? Quando você conversa com o teu filho, né? Nossa, eu lembro até um dia que a gente estava batendo um papo, e aí a gente estava batendo um papo tão entretido que aí eu comecei a chorar, porque eu sou chorona, né? Sou super chorona, qualquer coisa me emociona. E aí eu comecei a chorar, ele, mãe, por que você está chorando? Eu falei, ai, porque eu estou conversando com você de igual para igual, né? Assuntos da indústria. É muito legal, mas acho que doenças raras eu nunca trabalhei, mesmo o restante trabalhei em muitas áreas, né? No retail, várias especialidades, várias áreas terapêuticas, trabalhei com xenical, eu tenho orgulho da minha carreira e da minha história mesmo, eu gosto muito de tudo que eu Bom, já fiz. com certeza uma carreira vitoriosa, 27 anos não são 27 dias, né? É uma É história verdade. construída ao longo de uma trajetória. Eu quero te fazer uma pergunta, Roberta. Como que começou esse namoro com a indústria farmacêutica? Onde surgiu o interesse de cair nesse universo? Eu na época, eu era bancária, né? Fui aí bancária durante 5 anos e eu trabalhava na Avenida Paulista. E a Avenida Paulista é um reduto, né? Eu trabalhava né, no Bradesco que fica na frente do Shopping Paulista. E lá é reduto, né? BP, Oswaldo Cruz, né? Santa Catarina, Hcor. Eu tinha muitos clientes que eram médicos e eu trabalhava na área de investimento. E nesse meio tempo eu tinha uma amiga, né, também, que na época ela era diretora da Pfizer, e ela começou a bater papo comigo e me incentivar. Eu já estava cansada de trabalhar no banco, 5 anos de banco, né? Eu não queria dar sequência numa carreira financeira na instituição, até teria condições de chegar a gerente, né, gerente geral, mas eu não tinha essa vontade. Eu achava que o mundo bancário eu trabalhei naquela transição, né? Muita gente talvez nem lembre, mas numa transição que você vendia de tudo, né? Que hoje em dia ainda continua um pouco assim, mas você tinha que vender a previdência privada, você tinha que vender o seguro, você tinha que vender não sei o quê. Então você estava fazendo uma aplicação, o cara estava, né? Você estava conversando sobre investimentos, mas você tinha que colocar alguma coisa junto. Isso me incomodava muito, né? Porque o banco tinha perdido muito, né, com as questões de investimentos e tal, então era esse o momento do banco na qual eu trabalhei. E aí eu estava um pouco cansada dessa vida e conversei com essa minha amiga e ela, não, porque você é muito relacional, Roberto, eu acho que você tem essa condição de entrar para a indústria farmacêutica, por que você não tenta, né? E eu nem sabia o que fazia o propagandista. Né? A gente tem aquela ideia de que o propagandista é aquela pessoa que, quando você está esperando e com pressa, ele entra no teu lugar, ao invés de você entrar na consulta médica. Né? Então, eu tinha essa visão. E aí eu conversei com os meus clientes. Então, cada vez que tinha um médico lá fazendo algum tipo de investimento, eu falava, doutor, olha, eu tenho uma amiga minha que trabalha na Pfizer e ela está né, sugerindo que, de repente, eu comece a trabalhar na indústria. O que você acha? Nossa, eu acho que tem tudo a ver com você. Não, porque é ótimo. E aí eu fui amadurecendo essa ideia. Aí surgiu essa oportunidade, né, de eu fazer esse processo na Bristol, na época, e aí eu acabei passando totalmente neófita, né? Não sabia nem o que eu ia fazer direito. Eu não No sabia. primeiro processo você foi aprovada, carimbou assim já em Foi, ingresso? foi. Eu quero agradecer aqui, inclusive, né, que depois eu vou passar para ele o Máximo Maia. Hoje ele também é um consultor, né, na área de treinamento, desenvolvimento Eu de empresa. conheço o Máximo. O Então, Máximo, quem não conhece o Máximo, né? foi Ele é esse o culpado. rapaz,
foi ele que realmente falou, não, vai, vamos lá. Eu tive que vender algumas coisas lá para ele, né? Aquela coisa de aquecedor para quem mora no Nordeste, né? Aquelas coisas que a gente... Mas ele que realmente apostou em mim, e acreditou que mesmo eu sendo neófita, eu pudesse ter uma carreira e trilhar uma carreira dentro da indústria, né? Então, eu agradeço muito ao Máximo, faz muito tempo que eu não vejo, a gente sempre fala no Instagram, pô, vamos comer aquela pizza. Então, Máximo, olha lá, hein? Agora vamos assistir junto esse episódio e vamos comer aquela pizza. Você está publicamente assumindo o compromisso, Isso agora ele aí. tem isso como carta na manga para te convencer, para te não deixar mais atrasar. E aí foi assim, Wilber, foi assim que eu comecei, né? Comecei como propaga na região dos Jardins e foi bem difícil, né? Eu acho que o início é complicado quando você não tem a noção, né, de tudo que você precisa fazer, né? Não é simples, não é um trabalho simples. Hoje facilitou muito, né? Porque tem muitas pessoas falando do mercado farmacêutico, então você tem acesso a mais informações que na nossa época Né? que E a hoje gente entrou tem, não né? Hoje a tinha. gente tem várias empresas, né, que auxiliam nesse processo, né? Tem a Tens, tem Exato. outras empresas que fazem com que, né, a pessoa até de fora entenda o que é. Mas imagina, 26 anos atrás, Não né, eu não tinha. sabia, né? Entregador de caixinha, eu falei, o que faz essa pessoa? Fica entregando, dá licença, doutor, né? Não tinha o Google, né, Mas para poder pesquisar o não, que faz o não propagandista tinha o farmacêutico. Waze, o Elber, Não tinha. não tinha o Waze, né? Era o guia de ruas, aí você se perdia, você queria juntar. Era uma loucura, gente, era uma loucura. Foi, É, assim, muito legal. mas tudo a gente faz parte de uma história, né? Eu peguei essa transição quando eu ingressei na indústria do Visual Aid para o iPad. Essa Nossa, transição. Eu peguei o finalzinho do Pocket ali. Tenho muito tempo. Tem 14 eu anos quando... que eu estou no mercado farmacêutico, então eu não peguei muita coisa. Eu não fui cobrador, fazia venda para farmácia, mas não era aquele cobrador como o pessoal mais antigo já veio aqui no podcast que conta para a gente. Então, é muita história que as pessoas que antecederam a gente, né, tem para contar. O máximo é uma que não faltam histórias Não, para o máximo eu contar. fazia ficha, né? As minhas visitas eram uma ficha, né? Depois que veio o Pocket, depois que veio o tablet. Então, a gente passou por toda essa sequência, né, de coisas, né? É. Muito E essa legal. questão da adaptabilidade hoje é extremamente importante, né, do representante, não tem jeito. E eu quero até perguntar, as pessoas sempre acham, né, que a gente, quando vai. Você cresceu na carreira, nunca passou por dificuldades, por mar de rosas, né? Não, Quais foram não, essas não. maiores dificuldades que você enfrentou no início da carreira? O que se voltasse assim no tempo, lá no início, assim, cara, o que mais pegou para a Roberta no início? Eu acho que foi se adaptar a trabalhar na rua, né? Eu acho que trabalhar na rua, para quem não. Eu estava acostumada, eu tinha saído de uma agência de publicidade e do banco. Então, eu trabalhava totalmente em escritório, né? Aquela vidinha chegou lá, ficou lá até às 6 e foi embora. Hoje eu não me vejo mais tanto trabalhando no escritório. A gente, né, não se adapta, a gente se adapta, lógico, né? Muitas vezes eu fico no escritório o dia inteiro, mas a vida da rua né? Eu amo estar na rua. É Até ficou apaixonante. apaixonante, mas no início é difícil, né? Você tem chuva, né? Você tem trânsito, você tem que lidar, né, com a indisponibilidade dos clientes, né? Que hoje em dia, naquela época era difícil, hoje em dia então também está super difícil, né? Uma indisponibilidade, acho que depois da pandemia, ainda mais nós, né? Que eu faço linhas hospitalares, a gente fala com intensivistas, infectologistas. Então, é muito difícil, né? Você fica no café e a pessoa fala que vai descer e ela desce depois de 3 horas e você continua lá esperando. Então, esse início, né, desse entendimento, como é que você realmente vai se fazer útil para esse médico, né? Como é que você vai se diferenciar, né, perante tantos propagandistas, né, que levam tantas informações, como é que você vai se diferenciar perante a tudo isso, né? Então, acho que para mim foi meu maior desafio, né? Como é que eu vou fazer para que ele me veja de forma diferente? Então, é muito estudo, né? Você acaba estudando né, a tua patologia, você estuda teu produto, você sabe, né, o produto concorrente, você sabe onde o seu produto é melhor, você leva essas informações de quais são os benefícios, você tenta descobrir qual é essa necessidade desse médico, né? Para você conseguir encaixar aquilo que você tem disponível. Então, é uma série de coisas, né, que você tem que realmente fazer para que você consiga passar uma credibilidade, né, e numa pandemia depois o pessoal fala, pô, mas você eu te atendo, vem aqui que, né, vamos fazer
um online que eu te atendo porque, né, a gente já tem uma história criada, né? Isso é só com muito estudo e muita atitude, né? Muita postura, né? Eu via muitos representantes na época, né, pô, no consultório médico sentando, falando alto, né? Aí você fala, poxa, né? Que postura é essa, né? O cara não quer nem, a secretária já fica de cara feia. E um pouco de humildade também, né? Eu acho que a gente tem que ter essa humildade de falar com a secretária, de falar com o assistente, de falar com o cara da portaria. Eu acho que todo mundo te ajuda nesse processo, né? Com certeza, são pessoas que interferem no sistema. Então, o fato de tratar com respeito é uma premissa básica, né? A gente tem que tratar com... É, Até tem uma frase, né? A gente foi educado para tratar o porteiro e o presidente da empresa da mesma maneira, e realmente, a questão é que é você verdade. vai usar um pronome de tratamento talvez diferente pelo posto dele, não pela pessoa, porque a educação tem que ser a mesma. É A verdade. gente tem que tratar. E hoje eu vejo isso, Roberta, que você falou, um grande desafio para o profissional da indústria farmacêutica hoje, que é se diferenciar, principalmente no mercado retail, onde tudo está muito parecido. Tá Os tudo muito parecido. diferenciais não estão claros. Então, nesse momento onde tudo é commodity, tudo é parecido, É é o profissional difícil, que vai fazer a diferença na difícil. geração de valor na frente do médico. Esse é um grande desafio que o mercado retail, Mas eu acho principalmente, tem enfrentado. mas eu acho que é estudo. Eu acho que por mais que você tenha um produto que, né, tenha cópias, é, eu acho que a tua postura perante ao médico, né? Eu acho que isso faz uma enorme diferença, né? Você pegar um diferencial do teu produto, da empresa na qual você trabalha, né? Eu acho que você tem que ter essa postura de identificar o que você pode levar para o médico que seja importante para ele, sabe? É. E saber falar sobre tudo, né? Eu acho que ser um cara super atualizado, né? Eu acho que faz a diferença. Hoje o mundo é global, né? Então, né, o cara às vezes foi viajar para um congresso, então falar sobre o congresso com ele, né? Eu acho que desperta também interesse do cara olhar para você e falar, pô, ele é um cara diferenciado. Nossa, como é que ele sabia do estudo X que foi apresentado no congresso, entendeu? Então, vai muito da tua postura e da tua curiosidade de querer fazer diferente, de querer fazer melhor, né? Eu acho que dá para se diferenciar. É difícil, né? Mas eu acho que dá para se diferenciar. Não, com certeza. É fundamental se diferenciar, só que é desafiador. Porque se fosse fácil, todo mundo se diferenciava, mas justamente por É, ser complexo, é que o profissional que consegue se diferenciar, ele cria um valor, ele gera uma identidade melhor da marca dele. E a gente, a nossa melhor marca somos nós mesmos, né? A gente falava é um isso aí. pouquinho disso antes de começar aqui a gravação, então a gente tem que se preocupar com isso. E Roberta, é, eu, quando ingressei na indústria farmacêutica, em 2010, eu entrei já buscando criar um espaço para ser promovido para a gestão. Eu tinha um grande sonho de ser gestor numa grande empresa. Eu tinha uma experiência de gestão já, mas não em grandes empresas, né, das quais eu trabalhei. E eu queria saber de você, como que foi que surgiu o seu interesse pela liderança? Eu não tinha esse interesse logo de início, assim, sabe, Wilber? Um gerente meu que, num bate-papo, num feedback, acabou me trazendo isso, né? Que eu tinha uma influência sobre a equipe, e ele falava muito essa frase, né? Ser gerente antes de ser, né? Então, essa frase ficou um pouco na minha cabeça, porque quando a gente é mais jovem, né? A gente é todo, né? A gente quer consertar o mundo, né? A gente não aceita muitas coisas, e eu era muito difícil em alguns momentos, né? Então eu queria que, né? Como é que a verba ainda não chegou, né? A gente está negociando, a verba não chega. Então eu questionava muito, né? E às vezes questionava não só para ele, questionava com a equipe junto, né? Então, imaturidade mesmo, né? E aí ele falava muito para mim, ele falava assim, Roberta, você tem uma influência grande sobre a equipe, né? Então eu preciso que você me ajude. E aí eu comecei a amadurecer essa ideia, né? Pô, realmente, né? Então eu posso ajudar ele e a empresa a ser melhor, né? E eu comecei a observar que naquela época eu queria ir mais para linhas especializadas, né? Como o pessoal que às vezes, né, você mentora. Então eu queria ir para uma oncologia, eu queria para uma linha hospitalar, né? Então era isso que eu estava buscando, principalmente na empresa que eu estava trabalhando. Mas aí ele começou a falar sobre isso, né, dessa questão da liderança, e eu comecei a ver se realmente eu me identificava, né? Se isso eu conseguia me identificar nessa função.
E aí eu busquei, né, me aprofundar sobre o assunto, fui ler livros, né, sobre liderança. Eu tive uma grande, na época a Roche fazia um trabalho com alguns, isso tem muito, isso às vezes é muito comum dentro da indústria farmacêutica, né, você ter aquele grupo de consultores, de representantes que você visualiza uma liderança e esse grupo participa, né, de um projeto, de um ano, e nesse momento eu participei de um curso de liderança junto com os gerentes, que foi maravilhoso, assim, né? Foi, assim, um curso que eu lembro até hoje, o quanto esse curso foi intenso para mim e quanto eu vi que eu me identificava com a liderança, né? E aí eu falei, bom, então é isso mesmo que eu quero, e comecei a me preparar. E aí foram 3 processos, né, que eu fiz para assumir o cargo de gestão. Primeiro, eu fui pessimamente mal, né? Eu me preparei, fiz de tudo, tal, mas o feedback que eu recebi não foi um feedback positivo. Aquele feedback que desce quadrado, né? Que você, né? Dói, chega a doer. Nossa, você fala, mas você tem certeza disso que você não se visualiza daquele jeito, né? Aí, não, é verdade, Rô. Ele comentou que naquela época eu andava muito em grupinhos. Eu até ouvi o podcast da Erika Camargo, né, que ela fala, não andem em grupos, né, mudem os grupos. E eu acho isso hoje muito importante. A gente andava num grupinho, e aí o que que eu passei no meu processo? Nossa, mas será que ela vai ter essa capacidade? Porque eu ia sair de uma linha e eu para uma outra linha para gerir aquela linha que era totalmente diferente daquela outra que eu trabalhava. Então, o que me trouxeram é que, será que eu não ia continuar no salto alto? Será que eu não ia ser arrogante, né, naquele momento? Como é que eu ia conseguir trazer a equipe para mim? Então, eu fui colocada mesmo em xeque, sabe? Eu falei, poxa, aí eu comecei a perceber que, depois daquele curso que eu fiz de liderança, eu falei, poxa, eu preciso trazer as pessoas para mim, eu não posso passar essa impressão de que eu sou arrogante, né, de que eu tenho o nariz em pé. Então foi até engraçado, porque depois, nas nossas reuniões, eu parava em tudo quanto era grupo, né? Vamos, Roberta, vamos, não, calma, calma. E ficava conversando, e queria entender, e queria. Porque eu achei que era necessário, eu conhecer as outras linhas, eu conhecer as outras pessoas. Então, aí eu me preparei melhor e participei do segundo processo. Aí, no segundo processo, era para trabalhar em Fortaleza. Eu falei, gente do céu, né? Minha filha tinha 3 anos. E aí eu falei, não, mas eu vou, né? Falei com meu marido na época, falei com os meus pais, falei com a pessoa que cuidava dos meus filhos em casa. Ela ia comigo para lá, porque eu falei, eu vou ter que viajar. E as perguntas todas, né, no processo, toda vez vinha essa pergunta: nossa, mas você tem filho pequeno, né? Você vai viajar, né? Eu falei, eu sei que eu vou viajar, fica tranquilo que eu tô sabendo, tô ciente e eu tenho uma rede de apoio para isso. Tem minha família, tem uma pessoa que vai para lá comigo, né? Meu filho na época era um pouco mais velho, então ele ia conseguir ajudar, né, ajudar a cuidar da Júlia. Então eu falei, não, eu topo, vamos embora. E fiz o segundo processo e fui muito bem, né? Fui muito melhor do que o primeiro. E aí, só que eu não entrei. Entrou um outro rapaz que também era tão, né, bom quanto eu na época, mas eu fiquei feliz. Eu falei, pô, fiz o que eu precisava fazer, né? Acho que eu dei o meu melhor, eu mostrei que realmente eu evoluí do primeiro para o segundo, né? Então agora eu vou me preparar para o terceiro. E logo depois surgiu a terceira oportunidade, e aí eu assumi uma vaga em São Paulo, na Sistema Nervoso Central, e trabalhei São Paulo e Campinas, né? Então, para mim foi ótimo, porque aí tudo encaixou, né? E aí foi excelente. Foi aí que eu assumi a gestão, foi meu Não início na precisou uma liderança. logística maluca de levar a família para Não, você já Fortaleza. imaginou, gente? Hoje que eu vivo nessa vida maluca de viagem, de cada hora você está num lugar, meu, realmente. Mas eu E, ia, né? Se eu tivesse entrado, com certeza eu ia. E teria sido uma outra experiência, teria sido, outra né, boa de experiência. outra forma, né? Eu acho que tudo Exato. na vida da gente são Eu, aprendizados ótimos, né? exato. Eu, quando eu fui promovido também, eu moro no interior, né? Continuo morando, moro em Montes Claros hoje, e a vaga na posição na época era para Belo Horizonte. E minha esposa é funcionária do Estado, então ela não tinha uma mobilidade rápida. Eu tinha uma casa Difícil. para vender ainda. Eu fiquei 6 meses que eu ia e voltava toda semana. Era 1.000 quilômetros de estrada por semana. Não é Eu fácil. fiquei 6 meses, Não é mas eu fiquei fácil. acabado no final. E um dos erros assim que eu cometi na minha carreira, que eu falo muito com quem está na mentoria comigo, foi não me preparar
para a cadeira que eu tinha ambição. A Alguns perfis gente... comportamentais, eu acho que até talvez o nosso deve ser o mesmo, mas o aspecto de se sentir que está preparado o suficiente para a posição e não precisar buscar um conhecimento foi um erro. E quando eu sentei na cadeira, a cadeira pesou e eu tive que Mas me eu acho que a esforçar cadeira acima da pesa média para sempre, isso. né? Eu acho que a gente demora um pouco para sentar na cadeira e falar, poxa, tem o meu tamanho, né? Eu acho que no início, principalmente quando você é mais novo, e principalmente as mulheres, né? Elas pensam, nossa, será que aquela cadeira é para mim? Será que eu sou capaz dessa cadeira, né? Eu acho que é a maturidade, né, traz não só a maturidade de idade, mas acho que a maturidade de profissional, né, te traz um pouco mais de segurança Exato. com o tempo, né. E eu brinco com essa questão do meu gerente que falava, seja gerente antes de ser, porque é justamente isso, né, você olhar o degrau Parecer antes acima, de ser, é você e parecer você já já na ter as posição. competências para isso, né? Você já olhar e falar, bom, então, se eu quero ser gerente, eu preciso disso, disso, disso. Se eu quero ir para É. oncologia, eu preciso disso, disso, disso. Né? Onde eu vou buscar isso tudo, né? Para que a gente possa caminhar, né? Essa Então, preparação é que eu digo que ela é fundamental e que eu deixei, não fui cuidadoso com isso na minha carreira e custou caro para mim. mas eu Então, foi acho um que aprendizado muito grande, sabe? Porque eu converso com muita gente, sabe, Roberta? E eu quero até te fazer essa pergunta, que a cadeira mais difícil nessa transição na indústria farmacêutica é a cadeira de GD, quando você sai de REP para GD. GD é para GR, difícil. eu não cheguei a essa posição, mas as pessoas falam que um bom GD, a transição para GR não é tão É complicada. mais fácil, Agora, mas é complicado de, GD, de REP para GD, é desafiadora. Essa eu falo que ela me não pegou. é fácil, não, porque o GD é um cargo muito importante, né? Eu vejo o GD como um cargo essencial, né? Eu sei que tem algumas empresas hoje em dia que estão em outros modelos, que também eu acho que são inovadores e são interessantes e estão trazendo resultados, né? Sem ter essa figura, né? Mas o GD, principalmente numa linha de retail, né? Que eu acho que é talvez aonde se mantenha essa função, ele é um elo, né? Ele é um elo de ligação entre a força de vendas e toda a alta cúpula, né? O marketing, o acesso, a área médica. Então, Treinamento. treinamento, justamente, ele é esse elo, né? Essa ponte. E ele fica nessa zona intermediária que nem sempre é uma zona tranquila, né? Na maioria das vezes é É. uma zona de bastante atrito, né? E É aí você vai. turbulenta porque é de cima e de baixo, né? Ele está no E meio, aí então ele sobe pressão dos É isso dois aí, lados. justamente, a pressão dos dois lados. Tem coisa que você sabe que você não pode descer, né? Porque senão você vai desmotivar teu time. Tem coisas que vêm de baixo Você que não pode você subir. precisa levar, mas tem coisas que você não pode subir, ou você tem que É, subir na hora certa, né? Tem isso também, às vezes não dá para você subir, né? Tem brigas que você vê direito quando é que você vai brigar. E tem brigas que você não vai exato. brigar, nunca, entendeu? Exatamente. Mas é É difícil, mas desafiador. é desafiador, mas eu acho que, assim, para mim, né, eu acho que a comunicação é essencial, né? Então, além de todas as questões técnicas, né, que depois você vai desenvolvendo, mas no início de carreira de GD, eu acho que você tem que ter uma comunicação clara, eu acho que você tem que buscar isso com a tua equipe, né, mesmo, não só com a tua equipe, mas também com a área interna, né, ter esse relacionamento interpessoal, ser assertivo. Eu demorei muito para ser assertiva. Eu falava assim, gente, mas como é que eu vou dar esse feedback, né, né? Como é que eu vou falar para ele que está desse jeito, né? E aí você vai fazendo cursos, você vai. E a mulher ainda tem uma facilidade, né? Eu acho que a gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? De ter uma comunicação um pouco mais assertiva, de ter uma inteligência emocional, a gente tem uma intuição que às vezes nos ajuda. Então, mas eu acho que ter essa comunicação clara, transparente, traz a tua equipe para você, né? Você acaba conseguindo conquistar uma confiança, né? Leva um tempo, lógico, para você, né, criar uma confiança, mas eu acho que quando você fala, olha, isso eu sei, isso eu não sei, isso eu vou buscar, e aí você vai buscar atrás de volta, né? A equipe visualiza que você está fazendo um esforço, né? E você cria essa relação de confiança, você começa a criar uma equipe mais multidisciplinar, né? Uma equipe que se auxilia, uma equipe que também vai buscar uma interação, né, com as outras áreas da empresa. Eu acho que você, quando começa a ter essa equipe começa a criar uma alta performance diferente,
e você também consegue argumentar internamente. Então, tem a comunicação para a tua equipe, que é para trazer a confiança, né, e essa equipe para você, para a gente, né, fazer o trabalho junto, uma equipe muito mais colaborativa, e também a questão das áreas internas, que você também precisa argumentar, né? Você precisa pedir um Exato. investimento, né? O pessoal lá do marketing, lá vem a Roberta pedindo dinheiro. Eu sou pidona mesmo, né? Gasto bastante, gosto de investir, né? Não gasto, eu invisto. Então, Exato. e essa comunicação, ela é tão importante para você argumentar quando for preciso, né? Porque você precisa argumentar em prol da tua equipe, né? Em prol de alguma coisa que você acha que realmente pode ser melhor. Então, eu acho, assim, essencial você ter uma boa comunicação, além, né, de estudar, né? Eu acho que estudar, né? Essa questão toda que hoje se fala, né? Eu busquei muitos livros, né? Eu lia muito. Eu lia livro de manhã, à noite eu lia outro para dormir. Comunicação não agressiva, vulnerabilidade. Fiz cursos de neurolinguística. Então isso também ajuda. E eu acho que uma outra forma também de tentar superar é você ser humilde e pedir ajuda para os teus pares, né? Eu acho que pares que estão num degrau acima, há mais tempo do que você, né? Você tem que ter a humildade de falar, olha, eu não sei isso, me explica. Eu não Me dá uma entendi. luz. Né? Porque você não Exato. sabe tudo. Olha, eu estou com essa situação na minha equipe, como você faria? Né? E eu tive grandes professores nesse sentido, né? Na minha época não tinha tanta mentoria, mas eu me mentorava com os meus pares mais velhos, né? Então, na maioria das vezes homens, né? Porque a minha primeira equipe, né, de pares gestores, eu era a única mulher, né? Então é uma loucura. Eu comecei na Bristol, eu era a terceira mulher contratada. E depois na gestão eu fui a primeira mulher GD, né, na unidade de negócios de SNC. Então, a gente vê que as coisas mudaram, né? Que bom, né? Mas eu acho que Está é isso. mudando, né? É até a próxima pergunta que eu queria te fazer, já entrando no tema hoje, né, do nosso podcast, desse episódio, que a gente tem visto um aumento significativo não, né? Mas um aumento da presença da mulher na liderança em todos os níveis. É verdade. Mas ainda a gente percebe uma representatividade pequena na comparação. Quando a gente faz uma pesquisa de salário, algumas vezes tem uma diferenciação na É, maneira, na remuneração desse profissional, estando eles na mesma posição que não deveria acontecer. E é. você, né? Porque eu não tenho como responder isso. Quais foram os principais desafios que você enfrentou como gestora, sendo uma mulher na liderança, num ambiente tão com a presença de tantos homens, então vamos falar assim, uma Difícil. presença mais machista num outro ambiente de trabalho? Quais foram os principais desafios que você enfrentou naquele momento? Olha, foram vários, assim, né? Primeiro que né, o mundo era totalmente masculino, né? O mundo corporativo na indústria farmacêutica, a liderança, ela é totalmente masculina, né? Eu acho que a gente melhorou muito nesse aspecto, né? Eu fui até buscar alguns números e tal para a gente bater esse papo. Hoje a gente está, eu acho que nas últimas décadas a gente melhorou nesse aspecto. Então, por exemplo, quando a gente olha primeiro nível de liderança hoje, a gente já tem em torno de 48% de mulheres, né? Bem Quando a equilibrado, gente né? bem equilibrado. Quando a gente verifica o segundo nível de liderança, que são, né, a gerência sênior e tal, a gente chega em torno de 44, 43, 45%, né? Então, que também é um bom número, né? Tá quase lá se equilibrando. Então, eu acho que muita coisa caminhou. Mas aí, quando a gente olha, né, alta liderança, a gente ainda está em torno de 30. Né? Então, a alta liderança, né, os presidentes, diretoria, né, vice-presidente, a gente vê uma quantidade menor de mulheres, né? Mas eu acho que a mulher, ela chega, né, eu acho que se ela quiser se preparar, né, e tiver bons mentores, eu acho que ela chega onde ela quer chegar, né? Eu acho que hoje em dia, né, os cargos de pesquisa e desenvolvimento, regulamentação, recursos humanos, né, onde se tem mais liderança feminina em Mulheres. recursos humanos, marketing, mas tem muitos CEOs também, né? A empresa que eu trabalho é liderada por uma mulher, e a gente tem a Roche, a gente tem a Janssen, a gente tem a Bayer, né, a Takeda, a Renata Campos ficou na Takeda há 18 anos e agora Muitos está indo para a anos. Eurofarma, né? Então, a Merz. Então, a gente vê muitas mulheres, né, hoje em dia, que chegaram em cargos de alta liderança, né? Eu trabalhei no Axê também, a Vânia ficou lá anos e anos. Então,
a gente vê muito essa liderança feminina hoje em dia, né? E as mulheres também se auxiliando, porque eu sou de uma geração que as mulheres não se ajudavam, né? Então, eu dependia dos homens, né? E tinha que convencer que eu era boa para aquele grupo masculino, né? Aí, hoje em dia, eu percebo muitas diferenças, né? A mulher se ajuda mais, a mulher, ela quer dar a mão para a outra e falar, vamos junto, né? E isso eu acho super positivo. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, e vai muito de empresa para empresa, né? Eu acho que tem empresas que têm um pouco mais esse olhar, eu acho que tem se falado muito sobre diversidade, inclusão, equidade, né? Mas não é todo mundo que faz isso, né? Ser realmente um valor da empresa. É bom, é bonito colocar na parede, né? No site, mas acho que a gente tem que vivenciar isso. Viver, Então, exato. então eu estou muito feliz na empresa que eu estou, porque eu acho que a gente vivencia isso, né? A gente tem alguns aspectos que a gente ainda precisa melhorar, né? E a nossa presidente tem essa noção, mas eu fico feliz, porque eu fui buscar os números no RH e a gente está com 50% da nossa liderança é feminina, né? Não Bacana. só da área comercial, mas também da área interna, né? Então, eu fico feliz, porque eu acho que esse número mudou, né? Da época que eu comecei para agora, eu fico muito feliz quando eu vejo uma mulher chegando à presidência. Daí eu tenho um super orgulho das mulheres que chegam a esse cargo, né? Porque não é fácil, né? A gente tem muito aquela questão da síndrome da impostora, né? Da gente não se achar Ele acaba capaz. atacando mais a mulher do que o homem. A Muito mulher tem mais, mais do que o muito homem. mais, muito mais. Então, eu já, né, já participei de reuniões que eu estava totalmente insegura. É que eu tenho uma postura, né, de voz, né, de entonação, que não parece. Mas eu já participei de muitas reuniões onde eu estava insegura e falei, meu Deus, né, o que que eu estou fazendo aqui, né? E aí você faz uma pergunta, a pessoa não te responde direito, não te escuta direito, né? Aí Então, você reforça, tem. né, aquele É, sentimento muitas vezes. Pô, você tá vendo? justamente. E eu achava que eu não era estratégica, né? Então, num determinado momento, eu falei: não, eu não sou estratégica, eu preciso ir atrás. Eu tive até um feedback com relação a isso. E eu comecei a fazer muitas análises, né? Porque eu acho que o homem tem isso muito, né? A gente tem essa questão muito mais de inteligência emocional, dessa influência né, por esses pontos que fazem parte da alma feminina, né? Nós somos diferentes, né? Por isso que nós somamos nas empresas, por isso que é importante a gente ter esse equilíbrio, porque a gente se soma, né? E essa é a Exato. grande magia do negócio, né? Quando a gente realmente consegue fazer isso. Mas não é fácil, né? É um grande desafio. Então, e fora também, né? Eu até dou uma dica aí para os maridos. Eu não tive um marido que me incentivava tanto, né? Então, eu tive alguns problemas em casa, né? Na época que eu era casada, justamente por isso, porque ele não me incentivava, né? Então, eu acho que o marido, eu acho que a pandemia também trouxe muito isso, né? Essa questão de que na pandemia todo mundo tem que fazer tudo, né? Enquanto a mulher estava numa reunião, o homem tinha que fazer o almoço e a criança tinha que trocar fralda. Então, a pandemia trouxe muito essa questão mais latente de que todo mundo precisa se ajudar em casa. E eu acho que é isso mesmo, né? As funções em casa elas precisam ser muito divididas, porque a carga sempre cai para a mulher, Mais a né? mulher. Até a Então, né, educação dos filhos, muitas reunião de vezes, recaía escola, mais. médico, né? Então, eu acho que essa divisão em casa, que nem esse 50-50 que a gente está vendo aí na indústria, que está crescendo, também tem que ter esse 50-50 em casa, né? Porque eu acho que é super importante. E aí você começa realmente a ficar, né, mais confiante, né, daquilo que você faz. Eu, na época que eu queria ser mais estratégica, eu comecei a buscar as análises. Chegava para o meu pai e falava, olha, não entendi, me explica. Não entendi, me explica. E hoje eu fico feliz porque eu consigo explicar para outras pessoas, né? Então, a gente vai se desenvolvendo, vai amadurecendo. Eu acho que eu estou na minha melhor fase da minha carreira, eu acho, agora. Isso é Importante. legal, porque junta a maturidade com a confiança também, né? A experiência, isso aí vai tudo somando para você se sentir mais à vontade na cadeira, a cadeira fica mais leve, mais confortável, como a gente falava Justamente, né? antes, A e gente leva um favorece tempo. É. E aí, essa, e além, você ficar à vontade na posição para poder se posicionar quando acha que tem algo para contribuir e para se calar justamente, também quando é necessário se justamente, calar. é isso aí.
É isso aí, a gente se sente muito mais segura, né? Mas é maturidade, é aprendendo, é estudando, né? Fazendo mentorias. Eu acho que tudo te ajuda a você ficar melhor como profissional, né? Não é só a Tudo sua vai idade, contribuindo. né? Exato. A maturidade é mais um ponto, mais uma variável, É, mas não é a única variável. mas, Então, é tudo um eu somatório. enxergo hoje pessoas, né, que são mais novas do que eu, e que estão em cargos de gestão e também, né, então, têm os seus desafios, mas estão aprendendo, estão buscando, né? Eu acho que a gente, Não né, pode parar. lifelong learning está aí, né? A Life gente não long pode learning, parar, e isso exatamente. é importantíssimo para a vida, né? A gente tem que estar sempre, né, nesse estudo contínuo, né? Se autodesenvolvendo sempre. Eu acho que isso No mundo é atual, muito. é impossível você não se É, desenvolver constantemente. E é. a gente entra numa briga, porque eu vejo muitos profissionais ainda na indústria farmacêutica que querem o mais fácil. O que é o mais fácil? Cara, a gente precisa investir na carreira da gente. No que você investe, morre. Aquilo que você não cuida, acaba. A Não tem carreira é jeito. nossa, né? A carreira não é da Não é da empresa, a empresa. carreira não é do teu chefe, né? A carreira é nossa. Então, assim, a gente pode até pedir, né? Olha, o que que você acha? Que curso você acha que eu faço? O que que você acha que está faltando? Né? Me dá um feedback, né? Eu quero me desenvolver assim, assim, assim. Você acha que é lógico isso? Mas é você que tem que correr atrás, né? A empresa pode até te oferecer muita coisa. Eu acho que a indústria farmacêutica, e eu me desenvolvi muito na indústria, né? A gente tem muitos cursos É, interessantes, importantes, que fazem a gente refletir, que fazem a gente melhorar. Mas se isso não está bastando para você chegar onde você quer, você precisa buscar mais, né? exatamente. E você tem que buscar por você, né? Não é para, não, vou esperar se a empresa me dá uma pós. Ah, vou Cara, a carreira é esperar, preciso sua, fazer um né? MBA, né? Ah, preciso fazer um curso de inglês, né? Então, é isso. Se você acha que você precisa, né, galgar, você tem que buscar. Não tem muita, Não tem jeito. não tem Não tem muito muita o que fazer. mágica. Não Não tem tem muito muita o que mágica. fazer. Você trouxe um tema importante no que você falou, de dois aspectos que eu acho, na minha visão, que refletem muito na mulher na liderança. Que foi uma coisa que você falou lá atrás, que é esse aspecto do suporte, quando você foi participar do processo em Fortaleza, você vai ter suporte. Eu acho que é importante essa preocupação. E tem que partir da mulher que quer crescer na liderança, né? Para ela dar essa tranquilidade para quem está querendo a promoção dela. E o segundo ponto é o aspecto da maternidade, de ter que participar, e o aspecto que você trouxe também sobre o impacto do marido hoje nessa relação da liderança. Então, eu queria que você falasse um pouco o que pode ser feito para a mulher para ela minimizar esses riscos na projeção de carreira dela para a liderança. Acho que é muita conversa, né? Eu acho que o diálogo é sempre importante dentro de casa, né? Eu acho que você dialogar, né, com o teu marido, principalmente, com o teu parceiro, com a tua parceira, né? O que que você tá buscando, né? O que que você pretende dentro da tua carreira? Olha, eu quero assumir a liderança. Como é que você vai me apoiar, né? Eu acho que, primeiramente, eu acho que a gente precisa ter esse apoio da família, né? Então, eu acho que quando você tem esse apoio da família, que eu acho que ele é essencial, você acaba entendendo que mesmo na tua ausência, as coisas vão continuar funcionando, né? Então, a criança vai na escola no horário certo, ela vai comer no horário certo, né? Se tiver um médico que às vezes você não possa ir, então você tem uma rede de apoio, você tem que ter uma rede de apoio, né? Então, eu sempre tive pessoas em casa que trabalharam para mim, eu tinha meus pais que moravam perto, então eles iam para lá. A minha mãe olhou meu filho durante um bom tempo. A Júlia nem tanto, mas a Júlia, minha mãe também ia lá para, né, me auxiliar. Então a gente tem que ter essa rede de apoio. Quem não tem a família perto, né, que eu vejo muitas pessoas que às vezes não têm a família perto. Então uma escola que você confie, né? Então escolha uma escola junto com o teu marido que você confie de deixar de repente um período integral. A criança não morre de ficar numa escola em período integral, né? Porque as mães às vezes ficam, mas vai ficar um dia inteiro na escola, meu Deus, tão pequeno. Mas ninguém morre, né? Eu acho que a gente não pode deixar de fazer as coisas que, né? Se a liderança vier, a gente não pode falar, não, não posso porque eu sou mãe, não posso, porque se você tem essa vontade, se você acha que você tem essa competência, você tem que encarar, né? De novo, a síndrome da impostora. Nossa, mas eu sou mãe, né? Como é que eu vou fazer? Ai, mas será que como é que eu vou fazer para conciliar?
você consegue conciliar. No começo é um pouco mais tumultuado, em alguns momentos você vai achar, eu brinco às vezes, né, a minha filha teve um episódio engraçado que quando ela fez 18 anos, ela descobriu que ela tinha TDAH. E aí ela veio me contar, ela estava fazendo terapia, ela faz psicologia, então ela faz terapia, né, desde mais cedo, porque eu achei que era importante ela entender na terapia, né, como é que era ser psicóloga. E aí ela chegou para mim e falou, a gente fez uns exercícios com a psicóloga, mãe, e eu descobri, tá aqui, né, ela fez tudo, não me contou nada, e eu tenho TDAH. Falei, nossa, mas como assim você tem TDAH? Agora, com essa idade, como é que eu não vi? Comecei a chorar. Falei, meu Deus, Júlia, como você tem TDAH? Mãe, para com isso que você está chorando. Meu Deus, como é que eu não vi isso antes? Aí você começa, né? Aí você entra num looping. Eu falei, não, calma. Né? Aí você que, né? Mãe, calma, também não é assim. Muita gente descobre isso mais velha e tal, né? Ainda mais porque hoje se fala muito mais de TDAH, né? Hoje se fala, exato. Quando meus filhos eram pequenos, não era essa quantidade, né, de pessoas com TDAH, com déficit de atenção, autismo, né, que a gente vê hoje. Então, eu me acalmei, eu falei, olha, eu sempre, e eu acho que a quantidade de tempo, ela tem que ser de qualidade. Então, eu posso dar Exato. uma qualidade de tempo, né, para minha família, para os meus filhos. Então, às vezes, eu sempre fui muito presente, mesmo estando ausente. Então, eu podia não estar com a minha presença física, mas eu estava presente de alguma forma, né? E hoje é ainda até mais fácil, porque hoje você tem vídeo, você conversa por vídeo, você, né? Eu só tinha ligação na minha época, né? Meu filho, quando ele se formou na pré-escola, eu não estive na formatura dele de pré-escola, entendeu? Porque eu estava viajando, a gente estava numa reunião e eu não pude deixar de ir para a reunião, né? Você acha que hoje ele joga na minha cara? Você não foi na formatura? Imagina, né? Eu acho que os filhos, eles são, depois eles visualizam tudo isso de uma forma muito positiva, né? Então, as mulheres com as quais eu trabalho hoje, que eu sei que estão enfrentando essa barra, né, de, onde é que eu vou colocar para estudar? Meu marido não ajuda tanto, ele ajuda, mas não ajuda. Eu acho a gente tem que superar isso, né? Eu acho que é bem difícil mesmo, né? É muito difícil a gente conseguir, mas eu acho que é com diálogo, né? Eu acho que na tua família você tem que dialogar, na tua empresa, às vezes, você tem que dialogar, então depende da empresa que você trabalha. Então, aonde eu trabalho hoje, a gente tem uma certa liberdade, né? Como a gente tem uma liderança 50% feminina, então, por exemplo, eu quero levar meu filho na escola, né? Hoje, e a gente tem também essa vida mais híbrida também, né? O que nos facilita, né? Olha, eu preciso numa consulta com a minha filha, né? Não quero faltar, quero entender o que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que ter uma certa flexibilidade, né? Eu acho que o mundo hoje, a gente tem celular, a gente tem notebook, você leva o trabalho para todo lugar, né? Então, às vezes eu estou num consultório com a minha filha, esperando para passar por uma consulta que eu acho que é importante, mas eu estou trabalhando. Então, a gente não para, né? É um mundo que não para. Então, eu acho que quando a liderança bater, a gente não tem que desistir, a gente tem que ver como a gente vai se fortalecer para conseguir fazer tudo junto, e a gente consegue. Acho que é A isso. mulher tem mais capacidade do que nós homens para conseguir fazer isso, porque É, é, vocês têm essa uma habilidade de conseguir que nós não conseguimos muitas é. vezes. E é interessante a coisa que você falou, porque eu também acredito muito nisso, que o fato da qualidade do momento que você está vivendo com as pessoas ao seu lado não basta, porque quantas vezes a gente está do lado, mas a E gente não não está tá, ali presente. ainda mais hoje em Então, dia com todas as redes sociais, né? exato. Então a gente tem que se policiar com relação a isso. Eu, final de semana, durante a semana, eu tenho que ficar muito com o meu telefone. No final de semana, eu tento ficar lá um pouco mais longe dele. Porque É difícil. senão você está toda hora ali querendo Ah, fazer e você perde os momentos, né? E o tempo está passando muito rápido hoje. Então tem que ter essa nossa, muito. preocupação. É. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que dialogar e não deixar passar as oportunidades que a gente tem de carreira, sabe? Eu acho que eu até demorei para assumir a gestão. A Júlia tinha 3 anos, meu filho já tinha 10 quando eu assumi a gerência, né, na Roche. Mas é uma coisa que você tem que enfrentar, né? Eu acho que se você quer isso mesmo para você, você tem que enfrentar e criar essa rede de apoio, né? Criar uma rede de apoio, trabalhar numa empresa que você entenda que tem os mesmos valores que você, né? Eu acho que hoje em dia a gente já tem mais empresas que têm, né, essa questão um pouco mais equalizada, que te facilita, né?
E aí, eu acho que a gente chega onde a gente quer chegar, né? A mulher chega onde ela quer chegar e a gente lida bem com as pessoas e depois a gente passa a ser um orgulho e um exemplo para os nossos filhos, né? Que também não tem preço, né? E não só para os filhos, mas também para outras mulheres, né? Outras pessoas que estão à Justamente. nossa volta, porque É, a melhor coisa é o exemplo, você mostrar que é possível. Eu gosto sempre de repetir uma frase, falo muito, principalmente com o neófito, que é uma frase de Henry Ford, que existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. E você ela vê, tem que estar né? muito raizada dentro da gente, isso. Porque eu vejo, tem hora, pessoas, nossa, meu sonho é fazer isso. E na primeira dificuldade existe do sonho. Quer dizer que não é um sonho tão forte. Porque se fosse, teria lutado com mais É, sede, né? é Para verdade. conquistar isso. Então não tem jeito. E como, é, como vou falar, né? O que a mulher hoje pode fazer para favorecer esse crescimento dela? Quais competências, habilidades, o que ela pode se desenvolver para alcançar o sucesso na liderança? Nessa preparação para essa cadeira. Eu acho que a gente já tem um perfil profissional, né? Eu acho que varia muito de organização e de setor, né? Mas eu acho que a mulher é aquilo que a gente estava falando antes, né? Eu acho que a gente tem algumas características comuns, né? Que são frequentemente associadas com as mulheres, né? Nessas posições de liderança e tal. Então, eu acho que a gente tem uma liderança mais empática, né? Uma comunicação mais eficaz, uma inteligência emocional que já são natas da mulher, né? A mulher, ela já nasce um pouco com essa parte mais, não vou falar desenvolvida, mas eu acho que a gente tem esse feeling, né? Um pouco Na mais predisposição. aguçado, né? Então, isso te facilita. Eu acho que você se entender, né, e ver aonde você consegue realmente é, disseminar um conflito na tua própria equipe, né? Então, de repente, auxiliar o teu gerente num momento difícil dentro da tua equipe, né? Ou na conduta com o próprio médico, né? Ver onde está enraizado essa parte, né? Essa intuição que a gente tem, que eu acho que é muito importante, né? E depois é a competência técnica, né, Wilber? É a gente entender a complexidade daquilo que você vai trabalhar, entender aquilo, né? Porque tudo é uma questão, né, da soft e das hard skills, né? Hard skills. Não tem muito que a gente, né, sair desses dois pontos, né? Eu acho que de soft a gente até vem com algumas coisas, né, já na nossa bagagem, mas que a gente também precisa aprimorar, porque nem sempre foi fácil, e em alguns momentos também não é fácil, né? Lidar com pessoas é uma coisa muito difícil, estar na liderança é muito difícil, porque você vê vários perfis diferentes e você tem que se adequar ao perfil, né? É que nem quando a gente visita o médico, que você vai se adequar ao perfil dele para fazer né, para conseguir acioná-lo de uma forma mais eficaz, a mesma coisa é a tua equipe, né? Eu não posso falar da mesma forma que eu falo com o Falo outro, com o outro. porque eu não vou chegar naquele ponto. Então, se a gente já tem essas soft skills um pouco mais, né? Já tem esse feeling mais aguçado, então eu vou me desenvolver mais ainda, né? Então, o que que eu posso buscar? Né? Um curso de inteligência emocional, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com conflitos dentro da equipe, né? Então, fazer um curso para liderar os conflitos na equipe, né? Auxiliar a tua equipe a fazer isso, né? Auxiliar teu gerente nesse sentido, né? Ser gerente antes de ser, né? Tá sempre num passo acima. E toda a competência técnica, que eu acho que precisa ter um conhecimento profundo daquilo que você quer trabalhar, né? Do teu setor, né? Para você conseguir ter uma tomada de decisão mais estratégica, mais rápida e manter o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, né? Eu acho que também não é fácil, né? Eu já trabalhei muito, eu já cheguei em casa e às vezes fiquei trabalhando até 1 hora da manhã, né? Louca, né? E quando todo mundo, eu sou uma pessoa mais noturna do que diurna, então eu prefiro às vezes ficar, porque aí eu quero acabar, que aí no outro dia eu já estou mais tranquila, e aí o pessoal todo ia dormir e eu ficava lá, né? E em alguns momentos vai ser assim. Essa é a vida da liderança, né? Tem vezes que a gente precisa entregar apresentações, números, a gente tem inúmeras reuniões, né? E em alguns momentos vai ser assim. Mas hoje eu tenho os meus momentos de lazer, né? Eu não deixo os meus momentos de lazer, né?
para isso. A gente leva um tempo também para chegar a esse ponto. Às vezes, quando eu era bem mais nova na gestão, a gente, às vezes, domingo, né? Eu ia para algum lugar e aí estava todo mundo lá, todo mundo batendo papo, e eu começava a pensar, meu Deus, eu tenho a reunião tal, Jesus, eu tenho a reunião não sei o quê. E a minha cabeça não descansava, né? E aí muita terapia, né? Acho que a terapia ajuda a Com você certeza. conseguir, né? Equilibrar tudo isso, né? Porque a mulher tem muitos pratinhos e a gente não quer derrubar nenhum, né? Mas eu acho que, assim, às vezes você dá uma ênfase numa parte da tua vida, dependendo do momento de carreira que você está, então você tem que, às vezes, dar uma ênfase mais na tua parte profissional, vai desequilibrar um pouco a pessoal, mas dali a pouco você consegue equilibrar tudo de novo. Recompensa. É tudo muito momentâneo, né? O que você não Exato. pode é fazer isso o tempo inteiro, né? E Se eu acho acostumar, que né? e é ser resiliente, né? Eu acho que você tem que saber fazer esse equilíbrio também, que não é fácil, mas a gente chega lá. Você foi promovido numa época que era muito mais, né? É, Desafiador. Não que muito hoje mais, não tenham muito mais. desafios, mas novos desafios, porque a gente vê uma preocupação, principalmente nas multinacionais, em programas de desenvolvimento da liderança feminina, convidando as pessoas que têm esse perfil, que têm esse desejo para aparecerem em projetos dentro da companhia e poderem mostrar o potencial que tem, né? Talentos sendo descobertos. Então, hoje é mais simples a gente conseguir uma visibilidade. É. A gente Eu tem que, acho que com lógico, tem que me todas preparar e construir, mas é. o aspecto de você conseguir isso aumentou significativamente. Eu acho que todas as questões, né, de diversidade, inclusão, né, a própria liderança feminina que tem mudado, né, as mulheres elas estão se auxiliando, então eu vejo hoje em dia muita mulher mentorando outras mulheres, né, então eu acho que isso é importante, né, porque acaba te fortalecendo, né, nas competências que você precisa desenvolver. Então Exatamente. é isso aí. Roberto, estamos chegando ao fim aqui. Tem Já mais. foi rápido, né? Como, Quando a vai prosa é conversando, quando a boa, gente vê, passou. o negócio flui de uma maneira natural. Eu queria te pedir aí para você deixar, né, alguns conselhos, não só para a mulher, mas para o profissional da indústria farmacêutica que deseja construir uma carreira sólida como a sua. O que você deixa de conselho para esses profissionais que vão ouvir depois aqui esse episódio do podcast? Eu acho que muita coisa é o que a gente conversou aqui, né? Acho que teve muita coisa que a gente trouxe no bate-papo, né? Acho que, em primeiro lugar, a carreira é sua, né? De novo, não é da empresa, não é do teu chefe, não é do treinamento da sua empresa. A carreira é tua, né? Está na tua mão. E sempre pensar no próximo passo, né? Eu quero ir para uma linha especial? Qual a linha que eu quero? O que que eu preciso? Né? Qual é o curso que eu preciso fazer? Eu quero ir para uma linha de no retail, então vou fazer um curso de gestão de contas, que é importante. Eu quero ir para uma linha de oncohematologia, então eu vou fazer um curso de oncologia, né? Eu vou tentar, porque a gente percebe, sabe, Wilber, quando a gente faz as entrevistas, quem está, né, eu às vezes entrevisto pessoas que são do canal de retail, né, já trouxe pessoas de retail, né, para o não retail, mas a gente percebe que a pessoa foi além, né, então quando você tem um candidato, que você vai entrevistar esse candidato, e você percebe, né? Você começa a fazer as perguntas necessárias para entender se ele entende aquilo que ele vai fazer. E você percebe que ele entende muito pouco, ele está fora, né? Então ele tem que buscar esse conhecimento, né? É, tudo bem, eu não visito hospital, mas o que que você fez dentro da tua carreira que é interessante você me mostrar e que de repente pode fazer um link com uma linha hospitalar, né, com uma linha de oncologia, né, falar a linguagem do canal no retail, acho que é importante, né, para quem quer para as linhas especializadas, né, a gente tem uma certa linguagem, né, que já é mais característica desse canal, então ter essa mentalidade de um aprendizado contínuo, né? Fazer mentorias, eu acho que isso é super importante, né? Buscar grupos diferentes. Então, pô, eu quero ir para uma linha de oncologia, deixa eu ver, né? Eu lembro uma vez que eu queria ir trabalhar na oncologia e eu saí para trabalhar com uma pessoa que era da onco, né? Eu falei, ai, poxa, posso trabalhar com você?
né? Eu queria conhecer, eu queria entender como é que funciona, porque às vezes você tem também, né, um sonho, uma ilusão, que de repente você vai lá, começa a olhar aquele trabalho e fala, nossa, acho que não é para mim, acho que não vou aguentar. Eu fui numa clínica de oncologia, a primeira vez que eu fui na clínica de oncologia foi justamente fazendo esse trabalho, que eu queria conhecer, eu queria entender o que era, porque eu queria ir para uma linha de onco. E eu acho que isso tudo é desenvolvimento, isso tudo é você, né? E hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, né? Muitas coisas, né? Poxa, a gente tem a internet, que vocês... Às vezes as pessoas vão ser entrevistadas, né, também, e aí você pergunta, o que você conhece da empresa, né? Aí deixa a pessoa falar. Aí a pessoa fala, eu vi que é uma empresa assim, assado e ponto. Então, você também vê essa diferença, né? A pessoa que foi lá, se aprofundou, tem gente que liga para a pessoa da empresa, busca no LinkedIn para entender a linha. Então, eu acho que é tudo postura, né? Eu acho que a postura é querer fazer melhor, né? É sempre observar qual é esse próximo degrau, né? Quais as especialidades que você quer trabalhar, qual é a competência que eu preciso desenvolver, né? E ter esse networking, né? Esse networking, ele é importante, né? De você entender, eu já não achei, eu tive algumas pessoas da linha de retail que queriam trabalhar com os consultores da linha de não retail. A gente até chegou a fazer um trabalho nesse sentido, né? Para o pessoal entender um pouco melhor e tal. Isso vai da pessoa, não vai do gerente, né? O gerente, sim, ele pode Exato. estimular, né? A gente tem essa capacidade de auxiliar no desenvolvimento, mas se eu quero, eu tenho que buscar, olha, eu estava querendo, será que eu consigo sair meio período com ele? Ó, a minha visitação vai ficar em ordem, mas eu queria É. entender um pouco melhor o trabalho. Então, eu acho que é isso, né? A carreira está sempre na tua mão, né? E aí você que tem que tramitar para chegar onde você quer, né? É o Mais ou menos cuidado aí. e o carinho que você tem com sua carreira que vai falar se ela vai crescer, florescer ou não, né? É Então, isso aí. esse cuidado com a carreira, eu vejo isso principalmente hoje, né, Roberta? Esse, esse cuidado que a gente tem com a carreira da gente. Porque a empregabilidade hoje ela está muito nesse aspecto de como eu cuido, preparo a minha carreira, mas não só, como você falou, nas hard skills, mas também nas soft skills e nesse networking, nesse relacionamento que eu vou criando, conexões que eu vou cuidando, fazendo elas florescerem para poder alcançar meu objetivo, né? Eu vejo Não, isso muito e a acontecendo gente aqui no tem, podcast, e a porque o gente, podcast hoje é 100% networking. mas e tem cursos também, né? Você vai, hoje em dia tem muito mais curso presencial, né? Eu, na época, eu fiz um curso de acesso na Sindusfarma, ele durou 6 meses, e eu fiz novas conexões, né? Teve uma pessoa, inclusive, desse curso que depois trabalhou na minha equipe. Então, assim, né, esse networking, ele é importante, né? Às vezes as pessoas, mas eu não sei fazer networking. Sabe, a gente sabe fazer networking, sim, né? É chegar, eu tô aí, teve um consultor esses dias que ele queria trabalhar comigo na minha equipe, e no fim ele acabou, a gente está num momento de transição e eu falei, pô, eu não consigo ter essa oportunidade agora para você, mas eu gostei muito dele, ele acabou indo para uma outra oportunidade, mas ele quer tomar um café comigo, né? Então ele está super, né, toda hora. E é lógico, né? Não é sempre que eu consigo tomar café. Eu até brinquei um pouco antes, né? Falei, nossa, eu não consigo tomar café, às vezes nem com o pessoal da minha equipe. Mas ele não está sendo um cara chato, né? Mas toda hora ele fala, porra, vamos tomar aquele café, eu quero ver se a gente consegue bater um papo, eu quero que você me ajude em algumas coisas. E eu vou tomar um café com ele, porque eu acho que ele tem uma postura diferente, sabe? Ele tem um algo a mais que eu falo, pô, eu vou auxiliar essa pessoa, sabe? Então, e a carreira, você vê, tá na mão dele, né? Ele que tá lá, batendo na minha porta o tempo inteiro, né? E eu falei, vamos tomar um café. Acho que vai rolar essa semana, inclusive. E é É, isso. a gente tinha que E, é, criar oportunidades. e eu tô super aberta, galera, né? Eu acho que o objetivo aqui dos teus mentorados é esse mesmo, né? Se precisar de auxílio, alguma ajuda, né? Vocês sabem onde me encontrar, né? Eu tô lá no LinkedIn, né? Facilmente vocês conseguem falar comigo, né? E estou super aberta aí para auxiliar, né, quem quer que seja, que Não, e é, quem quiser te é, seguir é muito também, bom, na né? descrição do vídeo aqui embaixo vai estar o É, link do seu perfil do LinkedIn também, para a isso pessoa poder aí, te acompanhar também e criar essa conexão com você. é muito bom. É muito bom a gente Roberta, poder ajudar, né, no desenvolvimento das com pessoas. Eu gosto certeza. bastante disso. Eu acho que eu falo que
eu sou melhor como pessoa e como profissional depois que eu comecei a trabalhar com gestão de pessoas, né? Porque você acaba, né, tramitando em vários mundos diferentes, várias idades diferentes, então é muito rico, né? Então eu gosto muito de desenvolver gente, acho ótimo. Exatamente. É o ônus e o bônus. Não É tem isso, jeito, tudo tem na o vida. ônus e o bônus, é verdade. Roberta, eu quero muito te agradecer aí pela sua disponibilidade, por esse bate-papo leve e gostoso de um tema tão importante que acredito precisa ser mais discutido, trazido mais, porque ainda temos muitas É, coisas para serem vencidas, né? Por vocês mulheres e competências já mostraram que tem. Eu vejo que o número de mulheres que me procuram, que participam da minha mentoria é muito maior do que o do homem, de homens. Então isso já mostra esse interesse, esse desejo da mulher de abrir portas, de ganhar o seu espaço. E quando ela conquista, ela mostra que ela chegou para ficar. Então, é muito é verdade. bacana. Eu fiquei muito feliz de trazer você aqui para a gente poder Ah, eu trabalhar também esse fiquei super tema. feliz. Também fiquei super feliz. Obrigada, viu, Wilber? Acho que espero ter, né, contribuído aí com teus ouvintes, com os teus mentorados, né? Eu acho que foi um bate-papo super gostoso. É gostoso a gente falar da gente, da nossa história, a gente ter orgulho, né, do que a gente Do que a gente conquistou. construiu, É, eu exato. acho que é muito legal. Então, e a gente recorda também, né? Recordar também é viver, né? Exato, Eu com fui lá certeza. atrás, né? Há 26 anos atrás, né? Então foi bem legal. Obrigada, viu, Wilber? Exatamente. Foi E eu muito bom. quero convidar agora você que está assistindo aqui o podcast para poder compartilhar, curtir, deixar o seu comentário aqui para que esse episódio com a Roberta possa chegar ao maior número de pessoas aí. Muito obrigado por você que esteve com a gente, Roberta. Um forte abraço, fica com Deus, sucesso Obrigada, na sua jornada muito e o obrigada. ponto de conta está sempre Para de portas abertas nós. aqui para você. Obrigada, viu, Wilber? E parabéns aí pela iniciativa, viu? Gostei muito de estar aqui. Obrigado. Foi um prazer. Um abraço, fui! Tchau, tchau.